Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Cá sentados. Meus irmãos, que alegria, porque hoje toda a Igreja Universal, ela celebra com muita alegria a solenidade daquele que havia falado que iria para o Pai, subiria, faria a sua ascensão. Ele, de fato, ascendeu. Ele foi para o Pai sentar-se à direita do Pai. Como é importante ele dizer: eu vou para o Pai, sentar-se à direita do Pai. E quer que nós subamos também na vida. É um dever nosso trabalhar, lutar para ascender nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, em tudo aquilo que realmente nós almejamos, está sempre ascendendo, subindo e não descendo. Meus irmãos, vamos meditar. A ascensão é uma solenidade assim litúrgica comum em todas as igrejas cristãs, né? Que se celebra no 40º dia após a Páscoa da ressurreição. Então agora, esse dia, 40 dias que ele está aqui. Porque ele mesmo disse: é bom que eu me vá, é bom que eu parta, porque dentro de poucos dias enviar-vos-ei. Quer dizer, ele mesmo vai voltar em espírito. Em espírito. Eu peguei aqui São João Crisóstomo e Santo Agostinho, que é de fato um santo que eu tenho muito carinho, já se ele referiam a esta solenidade, né? Mas uma influência incisiva na sua difusão deve-se provavelmente a São Gregório Nazianzeno. Era ele que deu realmente ênfase a esta solenidade. E mesmo Santo Agostinho e São João Crisóstomo fazia referência, mas quem deu de fato profundidade e ênfase nessa celebração foi São Gregório Nazianzeno, né? Então, visto que esse dia cai numa quinta-feira, então sua solenidade foi transferida em muitos países, né, para o domingo seguinte, para que todos possam, a igreja toda possa estar presente, a igreja visível, a igreja humana, ela tem que celebrar. Caindo na semana, nem toda a igreja está completa. É como se um corpo faltasse o braço, o antebraço, ou uma perna, o fêmur, ou o pé, não é? Então, a igreja estudou bem e transfere de quinta para o
domingo próximo. Então, hoje, nós estamos celebrando esta solenidade, que significa festa. É uma liturgia festiva, né? Festiva, visto que esse dia, né, é muito importante para a nossa reflexão. E com a ascensão ao céu, conclui-se de fato a vida de Cristo histórico, e ali se inicia o tempo da igreja, né? Os 11 discípulos foram para a Galiléia, onde ali ia acontecer, né? Ali ao monte que Jesus lhes havia indicado. Foi ele que convidou: vocês vão lá para a Galiléia e permaneça no monte, onde eu vou fazer a minha ascensão e a minha despedida. Quando o viram, se ajoelharam. No entanto, alguns ainda duvidavam. Veja a fraqueza dos nossos queridos discípulos de Jesus, assim como nós. Veja, ele ficou 40 dias tentando, foi 3 vezes em Jerusalém, tentando tirar aqueles homens que estavam trancados, corações pedrificados, aborrecidos, chateados, porque o mestre havia morrido, ninguém foi salvado, tampouco eles. Eles mesmos não foram, se esconderam com medo de serem também crucificados, com medo dos judeus, dos romanos. Depois Jesus, 3 vezes, sempre ia no primeiro dia da semana, vai Jesus ali para Tiberíades, onde eles estavam nus, pescando, e Jesus grita: moços, olha, sou eu. Eles, pum, dentro d'água. E Pedro disse: é o mestre, traga um peixe. E assou, comeu, mas eles, incrédulos. Lá vai Jesus, Cleófas e o outro. Dizem que Cleófas, o outro, era a esposa de Cleófas. Alguns estudiosos dizem que não, que representa nós. O que é que eles iam falando? Tristes, angustiados, perdidos no tempo e no espaço, e até chorando. De repente chega Jesus, abraçando eles e perguntando, dando uma de João sem braço: por que vocês estão tão tristes, chateados? Você não soube, peregrino, o que aconteceu em Jerusalém? Nosso mestre, homem capacitado, ele se deixou levar pelos homens, foi crucificado, morreu. Ele dizia que ia ressuscitar no 3º dia. Até hoje nós não tivemos notícias. Então, meus irmãos, os 11 discípulos foram para a Galiléia, e quando chegaram lá, se ajoelharam, né, ainda com dúvida se Jesus estava ali para fazer a sua ascensão. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí determinou o ide teológico, o ide maiúsculo: ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ele não disse ensinai aos pobres, aos pretos, aos brancos, não. Ele não classificou. Ensinai a todas as nações. Naquele tempo não falava continentes. Se fosse hoje, Jesus dizia: ensinai aos 5 continentes, a todos os povos e nações. Mas ele disse: ensinai a todas as nações. Não usou nenhum adjetivo. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabamos de ouvir. Ensinai-as a observar
tudo o que eu vos escrevi e prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, como diz Mateus 28, de 16 a 20. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então ele foi, mas continua agora, nesse momento exato, aqui e agora conosco. Promessa dele em Mateus 16, 20. Então veja que a comunidade de discípulos que acolhe o testemunho da proclamação do Evangelho é uma comunidade ferida, triste, angustiada por causa da ausência de um companheiro, Judas Iscariotes, que traiu o mestre. E essa comunidade, o colegiadade de Jesus, sofre com a ausência deste homem. Não é? Depois Jesus chama Matias para substituir, para continuar o número 12. Embora Matias não era um apóstolo andarim, ele não estava sempre com Jesus, mas recebeu o poder de apóstolo, porque o apóstolo tinha se enforcado, né? Então veja, meus irmãos, embora imperfeita a comunidade, esta comunidade concreta e real, que Jesus confiou de fato a sua missão de dar testemunho do seu evangelho, da sua proposta de amor, né? Uma missão explícita e uma missão que explica o texto que remete de fato os discípulos ao início da sua experiência com Jesus. O que é que dois homens apareceram e disseram: homens da Galileia, porque vocês estão perdendo o tempo de vocês? Por que vocês estáis olhando para o céu? Esse Jesus, ele subiu. Vão cuidar agora da igreja dele. Não fica agora, né? Como aquelas pessoas estivessem fazendo gargarejo. Foram conhecidos como os homens do gargarejo, né? E a gente viu isso na primeira leitura. Logo a Galileia foi o lugar onde tudo começou para eles. Foi ali que Jesus, de fato, ascendeu. Lugar de escuta, de origem da primeira comunidade e de início da vida de cada dia, de cada um deles. Foi tudo na Galileia. O texto dos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos, oferece-nos algumas orientações teológico e espirituais. E para compreender o mistério que celebramos, Jesus foi elevado, diz o texto dos Atos, colocando em evidência uma ação divina. Veja que quando ele foi subindo, ele foi se deixando ser encoberto por uma nuvem que o ocultou aos seus olhos. Eles já não viram mais, porque Jesus entrou das nuvens. E essas nuvens recordam a nuvem que cobriu o Monte Sinai, quando ele foi lá para o Monte Sinai, para realmente entrar naquele momento, né, que ele chamou Pedro, Tiago e João, e lá onde ele esteve diante de Moisés, do outro profeta, e de lá eles ouviram a voz de Deus. Este é meu filho amado, escutai-o.
não é? Então, vejam vocês que se pôs, de fato, a entrada da tenda da aliança e até a nuvem sobre o monte da transfiguração. Ali ele fez a sua transfiguração, como se tudo aconteceu, como se tivesse ele se transfigurando, mas ele estava fazendo a sua ascensão. Então, meus irmãos, a assunção de Jesus ao céu é, portanto, uma separação, mas um modo novo de ser. Eis aqui a explicação dos discípulos voltarem com grande júbilo. Depois que viu que Jesus subiu, eles criaram coragem, voltaram para as suas atividades. Eles não deveriam ter feito isso enquanto Jesus ficou 40 dias insistindo com eles? Foi necessário ver Jesus subir para poder voltar para a igreja, para poder evangelizar, para fazer as suas missões. Então, nós herdamos isso dos discípulos de Jesus. Quantas vezes nós também fazemos isso, não é? E com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, de fato, abrem-se as portas do céu e da vida eterna. Então, veja que a nuvem da fé, que hoje envolve a nossa vida, não representa um obstáculo, mas um caminho com o qual podemos fazer uma experiência mais viva e verdadeira de Jesus, animados pela certeza de que Ele ressuscitou, subiu ao céu, e também nós somos chamados a este mesmo destino: trabalhar, ser justo, correto, honesto, verdadeiro, ter uma vida digna, para que subamos também. Por isso que eu dizia no início, Jesus quer que nós ascendemos todos os dias, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. É triste a gente só descer, nunca subir. Nós temos que trabalhar para ascender todos os dias, ser melhor do que foi hoje, o domingo todo, que a segunda seja bem melhor, e vai se multiplicando. Quanto mais nós estudamos, quanto mais lutamos, quanto mais nos doamos, nos entregamos, mais a ascensão vai causar até empatia e inveja àqueles que não querem realizar também aquilo que Jesus chama para nós. E então, meus irmãos, a espera do último dia não deve ser vivida na ociosidade, tampouco fechados dentro de casa, mas, como disse Jesus no compromisso da missão, até aos confins da terra temos que lutar, temos que se entregar. Dificuldades todos nós temos, raiva nós temos, também fazemos raiva aos outros, dificuldade os outros também têm. Não sou eu que sou tão, meu Deus do céu, doente. Não sou eu sozinho que carrego cruz, que carrego dificuldade, que tem raiva dos outros. Se eu for me deixar levar por tudo que os outros falam, pensam, desejam, quer, que eu escuto, já tinha deixado de ser padre, eu já tinha deixado de ser gente há muito tempo. Eu vou olhar para o alto e não ficar preso ao alto, mas dizer, é para lá que eu quero ascender enquanto vida, e depois que eu não estiver mais nesse mundo. Todo mundo almeja o céu, mas ninguém trabalha para ir para o céu. Todo mundo almeja ganhar um bom salário, mas não se esforça. Todo mundo quer ser bom, mas sempre está tropeçando, atropelando os outros. Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar, né? Porque o Espírito Santo
vos dará força e sereis nossas testemunhas. Sereis minhas testemunhas até os confins do mundo, diz Atos dos Apóstolos, fortalecidos pela promessa de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ninguém pode dizer que Jesus nos desamparou, se afastou de nós. É promessa dele. Eu vou, mas estarei com vocês, aonde quer que vocês estiverem, com quem vocês estiverem, aonde quer que vocês forem, eu estarei com vocês. Até na hora do pecado, Jesus está ao lado daquele pecador. Ele nunca renegou nenhum de nós, sabendo que somos frágeis, limitados. Ele é maravilhoso. Quando ele termina o pecado, ele diz: vem cá, meu filho, se converta. Não faça mais isso não. Ele não renega. Quem diz que Jesus manda os outros para o inferno é porque não conhece as Escrituras. Meus irmãos e irmãs, Jesus é o nosso Deus. Emanuel, ele é o Deus conosco prometido, né? Aquele que veio de nossa querida mãezinha Maria. E embora de fato a fidelidade dos discípulos possa falhar, e nós também falhamos, muitas vezes a fidelidade de Deus para com ele jamais faltará. Por isso, o caminho da comunidade e de cada discípulo de Jesus ressuscitado estará sempre aberto a novas perspectivas e possibilidades, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. É impossível para nós, homens, seres humanos. Para Deus, não. Por isso eu quero que você agora feche os olhos. Feche os olhos. Entra dentro do seu coração. Não olha para mim, não olha para a cruz de Jesus, não olha para o altar, olha para você agora. E em silêncio, toda a igreja em silêncio. Olha agora. Senhor, vossa ascensão ao céu me enche de alegria, porque o tempo de estar a vigiar o que vós fazeis por mim acabou, e começa o tempo do meu compromisso com a família, com a igreja, com os irmãos. O que me confiaste, Jesus, rompe meu individualismo e estática, fazendo-me sentir pessoalmente responsável pela salvação do mundo. Senhor, vós me confiastes o vosso evangelho para anunciá-lo em todos os cantos do mundo. Dá-me a força da fé, como destes aos seus primeiros apóstolos, para que o medo não me vença, as dificuldades não me impeçam, a incompreensão não me desanime, mas que eu seja sempre e em toda parte a vossa boa nova, reveladora do vosso amor, como foram os mártires e santos na história de todos os povos do mundo. Senhor Jesus, que com vossa ascensão enchestes os 11 de alegria, fazei que sejamos dignos desta alegria, em virtude da vossa oração e misericórdia. Senhor Jesus, vós que com a vossa ascensão levastes a nossa frágil humanidade para o céu e nos abristes o caminho do céu, infundi em nós a alegria da serenidade e da paz. Senhor Jesus, vós que ao subir ao céu nos revestistes com o dom do Espírito Santo, fazei de nós
vossas testemunhas na vida de cada dia, para que possamos transmitir sempre a alegria da vossa misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.